Então vamos caminhando para o final da nossa palestra. As considerações finais então, são 3 slides, vamos bem rápido aqui. Então a primeira, deixa eu só me organizar aqui, isso. Primeira consideração, o marxismo cultural, ou seja, a aplicação das ideias marxistas ao vasto campo cultural, é uma realidade muito mais presente entre nós do que podemos notar e admitir. Espero que tenha ficado um pouco claro isso daí. Responda, essa brincadeira que eu já fiz com vocês, né? Quantos jornais ou revistas são de tendência liberal conservadora? Essa é uma prova, né, simples para você ver se isso existe ou não. Quantos programas de TV de caráter cultural são de tendência um pouco mais tradicional? Quantos? Em horário assim, bom, talvez tenha um que começa lá para 6 da manhã, né? Ou depois da meia-noite, não sei. Você já prestou atenção na orientação ideológica dos livros indicados na faculdade? Né? Quando você, nos primeiros dias, na primeira semana de aula, né, o professor solta a lista dos livros que ele vai trabalhar com você. São livros que ele acredita que são, né, o que vão dar uma boa orientação. Dá uma olhada na bibliografia básica e na bibliografia complementar. Esse é um exercício muito interessante. Vê lá se tem todas as tendências representadas, não precisa ter todas, não estou falando, não estou querendo exagerar, mas se pelo menos tem umas 3 ou 4 tendências ali representadas. Né? Dá uma olhada. Os livros obrigatórios que você tem que ler, porque são só de autores que seguem mais ou menos essa linha aqui. Por quê? Isso é uma prova cabal. Se você quer, por exemplo, né, o Alexandre, tem outros alunos aí, solto lá a lista de livros, são livros que eu indico, é para ler, porque é importante. Vai ter livros também de liberais, tem livros disso daqui, mas esses aqui não podem faltar. Por quê? Eu acredito que é por aqui. Claro que o professor também pode fazer, mas calma aí, vamos fazer uma diferenciação. Né, o seminário, vamos lá, o seminário católico. Eu não posso esperar que o seminário católico, né, eu vou lá, eu quero estudar no seminário católico, e que obrigue os professores, ou questione os professores, por que eles não estão indicando que eu leia livros, né, que falam bem da teologia reformada. Eu entendo, tranquilo. Eu entendo aqui também, entendo ali, mas a gente está falando de uma universidade pública. Né? A gente está falando de uma escola que não tem esse caráter, a princípio, toda escola é confessional. Toda escola é confessional, mesmo aquela que não tem uma confissão escrita. Mas a gente espera que quando eu entro num curso de história, e eu vou aprender sobre história medieval, que eu tenha livros lá que vão pegar no pé da igreja, e tenha livros que vão falar sobre os pontos positivos da igreja. Né? A gente espera minimamente isso, conhecer 2, 3, 4 lados, mas parece que a gente não conhece todos os lados não. Né? Pergunta que eu faço, né? Existe pluralidade de posições? Creio que não. Você já leu os livros que os seus filhos estão lendo na escola? Talvez você se surpreenda. Quantos professores, isso aqui eu também já perguntei para vocês, né? De orientação liberal conservadora existem nas faculdades públicas ou particulares? Atenção, a escola transformou-se num instrumento simplesmente político e ideológico. Pais, professores e alunos, conheçam as bases que dão direção à realidade educacional. As escolas de ensino elementar se tornaram, em essência, laboratórios de engenharia social. Ou seja, eu faço ali da escola um microcosmo daquilo que eu quero ver na sociedade. Laboratórios de engenharia ou reengenharia social. Quem disse isso foi o pastor batista reformado Albert Mohler, falando da realidade norte-americana. E que eu desconfio que lá tem um pouquinho mais de flexibilidade do que aqui. Imagina se fosse falar sobre aqui. Olha só que interessante. Dizem pra gente, né, que as escolas norte-americanas são aquelas fechadas, né, que não pode estudar evolucionismo, que só estuda criacionismo. Que bobagem! É claro que tem escolas lá, até porque o sistema, né, por ser federativo, tem alguns lugares que é mais assim, outros mais assados. Mas no início da palestra de ontem eu passei da universidade. Você acha que realmente na universidade lá de Princeton, de Harvard,
que tem a sua origem no protestantismo, nem um curso de teologia, nem o curso de teologia de Harvard, a gente pode falar de um curso conservador, que dirá dos outros cursos. É impressionante. Segundo, vamos lá. Existe uma guerra pelo monopólio da cultura, cujo propósito é estabelecer a hegemonia e produzir um novo homem. A arte, a literatura, a filosofia e todas as demais manifestações culturais estão envolvidas nesse embate. Tarefa de casa, para fechar o curso com chave de ouro. Os próximos filmes que vocês assistirem, no cinema ou em casa, os próximos livros, sem serem livros técnicos, os livros de literatura de ficção, dê uma olhada no enredo. O que o autor quer que você sinta, pense e conclua ao final do filme, ao final da peça de teatro, ao final do livro que você lê. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Há uma guerra cultural entre nós e essa guerra possui uma base. A guerra é cultural, mas a base é religiosa. O marxismo é uma religião secular. A família, a igreja, a escola e o Estado são instituições fundamentais nesse conflito. Creio que espero que a palestra tenha deixado isso claro. Entender que o cristianismo é uma cosmovisão que está relacionada a toda a realidade faz uma diferença fundamental na forma como encaramos a realidade. Ou seja, não é uma saída fácil você falar assim, bom, cristianismo só diz respeito à igreja, escola é outra coisa. Não é por aí. Isolacionismo e sincretismo não são soluções, mas o desafio é ser sal e ser luz aonde nós estivermos. Em oração, no estudo da palavra de Deus, em comunhão com outros irmãos, levemos nossa vida, o que inclui nossa maneira de pensar, aos pés de Cristo. Possamos viver a nossa vida aos pés de Cristo, é só pela graça dele mesmo. E termino aqui. Busquemos sabedoria para conduzir nossas vidas e influenciar aqueles que estão enganados, que vivem ao nosso redor. Estudemos. Nessa guerra, se você não for uma pessoa, claro que o estudo só não vai adiantar também. É só pela graça de Deus, é em comunhão com outras pessoas, um aprendendo com o outro, dando força para o outro, trocando ideias, convivendo com pessoas que pensam diferentes de nós, convivendo com amigos que são marxistas, com amigos que acreditam no marxismo cultural, com respeito pelas pessoas, com tolerância, pelo menos na seguinte questão: você pensa diferente de mim? E que a gente possa estabelecer diálogo, mas assim como ele provavelmente, a não ser que for pela graça, não vai aceitar o Evangelho, é só pela graça que se acredita em Cristo, você não tem a obrigação de concordar com tudo que ele está falando. Não, filtre, porque ele também vai filtrar. Em amor, em respeito, estabeleçamos esses diálogos. Lembre-se, as ideias têm consequências. As más ideias podem ter consequências fatais. Entenda a apologética como irmã gêmea da evangelização. Apologética como irmã gêmea da evangelização. Embora essa palestra tenha tido esse tom, às vezes um pouco provocador, mas na conversa com alguém, você não está debatendo. O inimigo não é a pessoa. O inimigo seu não é a pessoa. Entenda o argumento, ouça bastante, procure estudar. Como nessa palestra aqui, ela chega, ela é muito superficial, ela dá só um risquinho na superficialidade do assunto. O assunto é muito mais complexo do que a gente imagina. O que foi apresentado aqui foi um panorama assim, bem geral. A gente tem que estudar, a gente tem que aprender. A apologética não é a disciplina que te ensina a vencer os debates, através de argumentos. Tem isso, mas é muito mais profundo do que isso. A apologética, ela limpa o terreno para apresentar o Evangelho. Não tente misturar a água pura e cristalina do Evangelho com o esgoto, talvez seja a palavra mais branda que vem à minha mente, o esgoto do marxismo cultural, que é uma religião secular, ou qualquer outro ismo apóstata. O Evangelho é água pura,
Alguém pode falar assim, bom, então, mas você vai misturar o evangelho então com a direita? Não. Com o capitalismo também? Não. É o evangelho, né? O cristianismo é uma cosmovisão que nos ensina acerca de tudo. E a gente não pode querer ficar misturando o evangelho, a água pura, com água suja. Água suja. Há autores que buscam encarar essas questões, as dúvidas, os desafios e as angústias do homem moderno a partir das Escrituras Sagradas. Seria bom conhecermos esses pensadores. Alguns: Francis Schaeffer, James Sire, Herman Doiver, Paul Tripp, Michael Orton, Douglas Wilson, David Wells, D.A. Carson, Timothy Keller, Kevin DeYoung, Alistair McGrath, Nancy Pierce, Albert Mohler, entre outros. Caras que lidam com essas questões culturais e que buscam, né? Alistair McGrath é professor da Universidade de Oxford, ele está lá nessas coisas, lidando com todas essas coisas. Foi o cara que escreveu O Delírio de Dawkins, né? Que se contrapôs, que conversou, creio que educadamente, com o Richard Dawkins. Ou seja, ele está ali no olho do furacão. A gente pode aprender com essas pessoas, né? A gente tem muito a aprender com esses irmãos. Reflitamos, de maneira bem prática, aqui, reflitamos sobre a importância do papel da EBD e da educação teológica na igreja em geral. O que nós estamos ensinando na EBD? A gente sabe que o índice, ele pode variar, mas o índice de jovens que nasceram na igreja, cresceram na igreja e com 18 anos entram na universidade e continuam na igreja, é baixo. Né? Alguns falam que 60%, 50%, 40%, depois que entram na universidade, abandonam a igreja. Claro que os motivos do abandono são os diversos e a gente não vai entrar nessa questão, eu nem sei. Mas o que a gente ensina na EBD? Será que a gente mostra que realmente a Bíblia é a palavra de Deus e que é um livro que nos dá princípios para a nossa vida como filhos, como pais, como maridos, como esposas, como estudantes, pessoas que pensam biologia, pensam as áreas da vida, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe em Cristo. Amém. Alguém tem alguma pergunta? Se não, ou tem? Não? Então, terminamos então oficialmente a nossa 18ª Semana Teológica do Seminário Presbiteriano de Jesus, com o tema Apologética, e nós agradecemos aqueles que vieram aqui, agradecemos os irmãos que prepararam os lanches, aqueles que prestigiaram, agradeço a paciência de ouvir os palestrantes assim por tanto tempo, e agradeço pelo privilégio, agradeço os irmãos da direção e aqueles que estão nos ouvindo também ali pelo Facebook. Boa noite a todos, e oficialmente está terminada a 18ª Semana Teológica do Seminário Presbiteriano de Jesus. Boa noite.